Olá, amigos e cursistas da disciplina de Cerimonial e Protocolo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso técnico em serviços públicos. Na primeira parte da nossa aula, irei comentar com vocês os principais assuntos tratados na nossa aula anterior, com o objetivo de recordar e contribuir para a fixação do conteúdo já estudado. Inicialmente, falamos a respeito da logística, qual o seu significado, qual a sua importância na execução de um evento, qual a sua extensão de atuação, ou seja, como a logística é aplicada durante as fases de planejamento até a etapa do pós-evento. Além disso, mostrei a vocês alguns exemplos de apoio logístico, primeiramente no aspecto interno, como organizar e providenciar os materiais a serem utilizados, como por exemplo, mastro com a bandeira nacional, fita de inauguração, livro de presença, entre outros. São elementos simples, porém, dependendo do tipo do evento, a ausência de algum item desses citados pode, ou melhor, irá comprometer com toda certeza o sucesso desse evento. Pontuamos também a utilização do apoio logístico externo, mais direcionado a eventos de grande porte, que tem como seus produtos, seus serviços, a recepção dos convidados no aeroporto, o serviço de translado, que é aquele serviço de transporte entre o aeroporto ao hotel, do hotel ao local do evento. Também a reserva de hospedagem aos seus participantes. Alguns eventos nesse apoio externo organizam uma programação cultural e cultural e turística para ser ofertada aos seus convidados e aos seus acompanhantes, com o simples propósito de demonstrar as belezas da cidade onde esse evento está sendo realizado. Em seguida, foi demonstrado os procedimentos detalhados do planejamento do pós-evento, aquela fase de conclusão do evento, e quais são as ações recomendadas para a finalização com sucesso dessa etapa. Dentre essas recomendações, podemos destacar a preparação das informações a serem repassadas aos meios de comunicação, a finalização e a construção de relatórios referente a todas as fases de organização e execução desse evento, entre outros. Além disso, destaquei a importância da realização de uma avaliação de qualidade sobre os aspectos gerais desse evento. Principalmente, pessoal, essa avaliação sendo realizada e aplicada diretamente entre os seus participantes. Para que isso? Para que tenha o objetivo de identificar as possíveis falhas e que essas falhas não se repitam em eventos futuros. Falamos também sobre cerimonial, protocolo e etiqueta, contemplando o conceito de cada um, suas semelhanças e particularidades e, sobretudo, como se deve proceder ou se comportar durante o desenvolvimento de cada situação. E, por último, comentei sobre as normas de precedência, como surgiu, qual o seu significado, isto é, como definir o lugar de cada autoridade na composição de uma mesa de honra ou em outra solenidade. Como aplicar corretamente esses procedimentos, enfim, tomar todos os cuidados necessários para que, durante a realização desse evento, siga os critérios corretos dessa procedência. No entanto, mesmo que vocês tenham assistido às aulas,
realizado a leitura do conteúdo, feito as atividades propostas, e mesmo assim ainda existia alguma dúvida ou a necessidade de mais explicações de alguma determinada parte do nosso conteúdo, fiquem à vontade e me mandem alguma mensagem que terei o enorme prazer em responder cada um de vocês. Então, pessoal, vamos agora dar início à nossa última aula da disciplina Cerimonial e Protocolo. Hoje, iremos estudar sobre a precedência para as autoridades, nos cenários a nível municipal, estadual e federal. Ou seja, quais as normas legais que ditam a ordem correta das autoridades em um cerimonial público ou também em um cerimonial privado e também as suas particularidades. Depois, veremos sobre os nossos símbolos nacionais, a nossa bandeira, o nosso hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Iremos detalhar as principais características e particularidades de cada um, a maneira correta de uso, as suas principais características, dentre outros. Em seguida, será a vez da ordem geral de precedência na organização das mesas de honra. Inclusive, já comentei com vocês algumas informações sobre esse tema. Porém, vou destacar alguns aspectos mais específicos e operacionais. E, finalmente, iremos estudar nessa aula o uso da etiqueta e das boas maneiras, citando alguns exemplos em diversas situações, como nas relações pessoais, no trabalho, na comunicação, nas apresentações em público e até em situações mais delicadas, como, por exemplo, o uso da etiqueta em velórios. A princípio, pode parecer informações desnecessárias, porém, vocês perceberão como a utilização desses recursos serão valiosos para a convivência em sociedade. Então, pessoal, durante o desenvolvimento da nossa disciplina, comentamos sobre os diversos critérios para se definir a precedência em eventos públicos. Além disso, destacamos a importância de usar corretamente as normas de precedência e, sobretudo, a relevância desse processo durante a condução desse evento e com o propósito de evitar situações desagradáveis entre os convidados e as autoridades. Embora já comentado, vale a pena ressaltar alguns pontos práticos dessa conduta, como, por exemplo, a ordem correta de precedência aos níveis federal, estadual e municipal. Em via de regra, em qualquer evento realizado em território nacional, sendo nos estados de um país, o presidente da República será a autoridade máxima dessa ocasião. Isto é, sempre será o primeiro na formação da ordem dessa precedência. Além disso, jamais uma solenidade poderá ter início sem a presença do presidente da República, sendo ele o último a chegar e o primeiro a sair da cerimônia. Porém, em situações que houver algum convidado de honra, essa conduta será um pouco diferente. Isto é, ele, no caso, o presidente da República, irá recepcioná-lo e, ao final, irá conduzi-lo até a saída no encerramento dessa solenidade. Essa mesma conduta serve para os governadores e também aos prefeitos. Contudo, existe uma relação
de precedência para todos os níveis detalhados em nosso livro didático. Logo, não seria didático repetir todas as ordens durante a aula. No entanto, essa sequência é muito importante e deve ser seguida durante um evento público ou até mesmo um evento privado. Mudando um pouco de assunto, falaremos agora sobre os nossos símbolos nacionais. Vamos conhecer de maneira específica e detalhada cada um deles e sua utilidade, dentro do contexto dos eventos públicos. Percebemos em diversas ocasiões, e também por desconhecimento das normas, o uso equivocado desses símbolos, o que acarreta, em alguns casos, até o descomprometimento da lei e também o desrespeito dos nossos estimáveis símbolos nacionais. É considerado, no Brasil, é considerado 4 símbolos nacionais, que são eles: a bandeira nacional, o hino nacional, o selo nacional e também as armas nacionais. Todos, de alguma maneira, são utilizados em algum tipo de evento público. Assim, o conhecimento da legislação que orienta o uso correto desses símbolos se torna obrigatório a todo servidor público e principalmente aos profissionais que organizam esse tipo de evento. Primeiramente, falaremos sobre a nossa bandeira nacional, que é a bandeira oficial do Brasil. Ela é utilizada desde 19 de novembro de 1989. Foi desenhada pelo pintor Délcio Vilares, tem o seu formato um retângulo verde que simboliza as nossas matas, as nossas florestas, tendo inscrito um losango amarelo que lembra a nossa riqueza, como o ouro, e no centro uma esfera azul que representa o nosso céu e o branco que representa a paz para a nossa nação. Além disso, em nossa bandeira está inserido 27 estrelas que representam os nossos estados e também a nossa capital, o Distrito Federal. Só a título de curiosidade, pessoal, a maioria das pessoas acham que aquela estrela solitária que fica em cima da nossa bandeira é a representação de Brasília, a capital do Brasil. Na verdade, aquela estrela representa o estado do Pará. Só para vocês entenderem, a distribuição das estrelas na bandeira brasileira foi feita a partir das características do céu do Rio de Janeiro. A estrela Spica se encontra acima da faixa que expressa a ordem, que fica em cima da faixa que expressa a ordem e o progresso, e representa o estado do Pará, como eu disse, que no ano de 1889 correspondia ao maior território, acima do paralelo do Equador. Portanto, isso justifica o fato dela estar sozinha na nossa bandeira. A bandeira nacional pode ser hasteada ou arriada em qualquer hora do dia. Normalmente, o seu hasteamento acontece às 8 horas da manhã e seu arriamento, que é a descida da bandeira, às 18 horas. No entanto, caso a bandeira fique hasteada durante a noite, a mesma, obrigatoriamente, precisa estar iluminada. No caso de luto nacional, as bandeiras serão hasteadas a meio mastro, ou seja, para realizar esse procedimento, as bandeiras devem ser içadas até chegar
ao topo do mastro e depois descida até o meio, simbolizando assim o hasteamento a meio mastro. Outro símbolo nacional é o nosso hino e, portanto, devemos observar os procedimentos corretos para a sua execução, em eventos públicos e também em eventos particulares. Primeiro, pessoal, toda essa normatização está contemplada no decreto 70.274/72. O hino nacional só poderá ser tocado em eventos a nível federal depois que o presidente da República estiver em seu lugar reservado. Além disso, sempre que tocar o hino nacional, é necessário também a presença da bandeira nacional. Podemos destacar como outro símbolo nacional as armas nacionais. Confira comigo aqui. As armas nacionais têm o seu uso obrigatório nos diversos locais de grande relevância nacional, como a residência do presidente da República, os edifícios oficiais, como sede dos ministérios, o Congresso Nacional, o Senado Federal, Tribunal de Justiça, entre outros. E por último, e não menos importante, falaremos sobre o selo nacional, outro importante símbolo nacional existente em nosso país. Basicamente, o selo nacional, vocês acompanham comigo aqui na imagem, né? Basicamente, esse selo nacional é utilizado para autenticar os atos do governo e nele está composto pelos dizeres República Federativa do Brasil e está alicerçado na esfera da nossa bandeira nacional. Pessoal, avançando em nosso conteúdo, falaremos agora sobre a composição correta para a montagem de uma mesa de honra, conhecendo principalmente as suas principais normas de condução. No aspecto geral, essa composição acontecerá de duas maneiras. Quando a quantidade de participantes estiverem em número ímpar ou em número par. Em regra geral, devemos obedecer os seguintes critérios. Acompanhem comigo aqui pela imagem. Sempre fica no centro o convidado mais importante, aliás, a autoridade ou o convidado mais importante, que a gente vai identificar como número 1, sempre fica ao centro da mesa. A segunda pessoa mais importante, número 2, fica à direita do número 1. A terceira, número 3, fica à esquerda do número 1 e assim sucessivamente. Vejamos como proceder no caso de uma formação ímpar. Observe aqui comigo. Na formação ímpar, o número 1 representa o presidente da mesa, ou seja, a maior autoridade presente nesse evento, seguida pelo número 2, que é a segunda autoridade, o número 3, o anfitrião desse local, caso esse anfitrião não seja o próprio presidente da mesa. E aí a gente continua seguindo, né? O número 4, a terceira autoridade, o 5, a quarta autoridade e assim por diante. Agora, no caso de uma mesa par, a informação é um pouco diferente. A principal diferença é que nesse formato ninguém fica no centro da mesa. Isto é, será respeitado uma linha imaginária a partir das disposições dos convidados. Vejam comigo aqui o exemplo de uma mesa com formação em número de autoridades par. Percebam aí na imagem
que nesse caso, o número 1, o presidente da mesa, sendo a maior autoridade, né, presente, está seguida pelo anfitrião, só repetindo, caso o anfitrião não seja o próprio presidente. Depois, o número 2, o anfitrião, né, na posição número 2, caso o presidente da mesa não seja o anfitrião. Depois, em seguida, o número 3, que seria a segunda autoridade. O número 4, a terceira maior autoridade na mesa, até completar todas as autoridades presentes nesse evento. Galera, e por fim, vou comentar com vocês algumas regras de etiqueta em algumas situações e que, se bem utilizadas, serão fundamentais para o bom convívio e, sobretudo, úteis para deixar uma boa impressão. Para recordar o que significa a palavra etiqueta, eu coloquei aqui para vocês o conceito de etiqueta, que são simplesmente regras de comportamento que nos auxiliam a ter uma postura condizente com o ambiente e a ocasião. Nada para complicar, e sim facilitar a nossa vida. Portanto, devemos nos preocupar com a etiqueta em diversas ocasiões, como no cumprimentar as pessoas. Nessa situação, o que nós devemos fazer nesse caso ao cumprimentar as pessoas? Devemos evitar, no primeiro momento, beijos, cumprimentar sempre com um aperto de mão firme e caloroso. Se alguém perguntar como você está, responda positivamente: vou bem, obrigado. Evite, além disso, comentar assuntos negativos, assuntos polêmicos e inadequados para a ocasião. Dê atenção às pessoas, respeite os mais velhos, evite perguntas mais íntimas, pois dependendo do assunto, você poderá expor a outra pessoa, deixando-a em situação desconfortável. Para uma boa convivência, a etiqueta também é fundamental. Vejamos algumas dicas. Então, na etiqueta, né, as normas de comportamento relacionados à boa convivência, devemos usar termos simples, mas porém bem significativos, como pedir licença ao entrar ou sair em qualquer lugar, dar prioridade aos mais velhos, ser simpático, respeitar os horários acordados, ou seja, ser pontual, entre outras considerações. Além disso, em situações como, por exemplo, em um funeral, a etiqueta é fundamental para nos auxiliar no que devemos ou não fazer. Vejamos alguns exemplos aqui que eu separei para vocês. Separei 3 exemplos importantes. Além da presença, é importante um abraço nos familiares da pessoa que faleceu, como alguma frase de consolo, como meus sentimentos, né, meus pêsames, enviar, caso seja possível, né, flores, alguma mensagem, um cartão contendo alguns dizeres de conforto. Isso são atitudes, né, que vai expressar o seu sentimento pelos familiares da pessoa que infelizmente faleceu. Também, pessoal, é bastante importante nessa situação, devemos evitar nessas situações vários procedimentos, né, várias situações, como, por exemplo, roupas muito chamativas e decotadas, use um traje mais discreto, nunca pergunte a algum familiar mais próximo sobre a vida íntima do falecido,
é recomendado permanecer nesse velório por no mínimo 30 minutos. Procure, também, se possível, se você tem abertura, tem intimidade para isso, procure alguém da família e se coloque à disposição para ajudar no que for preciso, entre outras particularidades. Pessoal, com isso, encerramos as aulas referente à nossa disciplina cerimonial e protocolo. Sobre o tema etiqueta à mesa, que está também contemplado no nosso livro didático e faz parte do nosso conteúdo, deixei um vídeo para ser mostrado a vocês logo ao término dessa aula. Esse vídeo, de uma maneira bem descontraída, é comentado algumas dicas de comportamento durante um jantar ou situação similar. Aproveito essa oportunidade para agradecer a atenção de todos. Espero de coração ter conseguido contribuir um pouco na formação de vocês. Saibam que dei o meu melhor possível para organizar e conduzir essa disciplina. Além disso, conduzir e planejar da melhor maneira possível. E só tenho a agradecer a confiança de todos. Como dizia o jogador Didi, o jogo só acaba quando termina. Portanto, aproveitem para assistir novamente às videoaulas, reler o livro didático, participar efetivamente dos fóruns de discussão para que possam se sair bem nas atividades avaliativas e concluir. Eu desejo também que vocês concluem com êxito o curso técnico de serviços públicos, que está já na reta final. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos, à instituição pela oportunidade e até a próxima.